Balcão, fone 3245-7901. TVC, a TV mais perto de você. Boa noite, estamos começando mais um programa Bauru Fala. Estamos aqui hoje sem o Carlos, o nosso companheiro, que hoje está atuando na função técnica, né? Coisas da televisão ao vivo, o nosso companheiro Josafá hoje não está presente e o Carlos hoje atua nos bastidores, na parte técnica, onde ele também é craque, né? Hoje estaremos entrevistando o Dr. Olavo Pellegrina Júnior, um conceituado advogado bauruense, né? E que está atuando no ramo há muitos anos, especializado em direito da família, né? Formado pela IT, e que tem muitas histórias e muita coisa importante para nos passar e passar a você que está nos assistindo. Lembrando que o programa está ao vivo também, além do canal 13 da NET, ele está ao vivo pelo site www.tvcbauru.com.br e pelo Facebook tvc.com. Faça suas perguntas, interaja com a gente, também pelo WhatsApp, que hoje nós estamos com qual número, Carlos? 988 15 6003, que está agora passando no GC para você, tá bom? Doutor Olavo, um prazer imenso estar com o senhor aqui. Muito obrigado pela sua entrevista. Estaremos agora conversando bastante sobre vários assuntos ligados à sua profissão, à sua atividade. Então vai ser um bate-papo gostoso, com certeza, porque vai ser conduzido por coisas que estão no seu cotidiano, né? Boa noite. Boa noite, muito bom estar aqui, muito honrado pelo convite para conversarmos um pouco sobre essas questões que envolvem, né, basicamente família. Sim. E por falar em família, logicamente quando a gente lembra família, a gente lembra casamento, né? Que é aquilo que normalmente origina o início de uma formação familiar, né? Mas esses casamentos, e principalmente hoje em dia, eles estão tendo um ritmo muito grande de divórcios, infelizmente, né? E eu perguntaria, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é, em geral, a causa desses divórcios? Intransigência? O que está fazendo com que essas famílias se separem tão rapidamente, né? Esses casais se separem tão rapidamente? O casamento é uma questão extremamente interessante, né? Muito interessante. São duas pessoas criadas por famílias com valores diferentes que vão dormir na mesma cama. A tendência de encontrar, de gerar problema é muito grande. Muito grande. Muito grande. Às vezes as pessoas, motivadas pelas novelas, imaginam que encontrarão a felicidade no casamento. Eu me casarei para ser feliz. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós nunca devemos temer o fim dos casamentos. Quando surgiu a lei do divórcio, lá em 77, se espalhou: o casamento no Brasil vai acabar, chegou o divórcio. O IBGE desmente isso fortemente. Os casamentos aumentaram e sempre vão aumentar. Sempre mais casamentos, sempre aumentando. É uma questão natural o viver em casamento. Mas o primeiro ponto, a necessidade de se ter uma expectativa muito consciente do que será o casamento. Eu trabalho com direito de família aproximadamente quase 30 anos. Se contar o estágio, dá mais de 30 anos. Mais tempo do que você é casado. Mais tempo. Casado há 24 anos. 24 anos. Casado há 24 anos. A expectativa tem que ser muito bem trabalhada. E há uma convicção interessante, Moia, que as pessoas pensam assim: olha, eu vou me casar e ele vai mudar. Eu vou me casar e ela vai mudar. Tem uma notícia muito ruim: a mudança não vai acontecer. Ela não vai. E é um fator interessante também, porque no namoro
quando briga no noivado, no namoro, antecedendo o casamento, a união estável, vai cada um para sua casa. Aí entra um fator chamado fator saudade, né? O fator saudade tem um poder fortíssimo, mas dentro do casamento o fator saudade não vai acontecer. O casamento, então, ele exige uma maturidade, uma boa autoestima. E um poder de adaptação muito grande, porque você vai ter que ceder, e aí, muitas vezes, quando você vem de famílias que você não teve essa educação, nunca ouviram não, não tinham limites, então isso é um dificultador, não é? O embate está colocado nessa situação. O casamento, ele é um grande ceder. O casamento, ele é um grande diminuir um pouco a vontade própria, é ceder um pouco para o outro, dentro de uma lógica, dentro de um bom senso, para que ele dê certo. A maturidade é muito importante. E é engraçado que nós acabamos nos casando jovens, né? E a juventude, ela traz um fator interessante, que é o ímpeto, né? Sim. Eu não vou falar de você, que é bem mais novo do que eu, mas eu tenho 50 anos, né? 50 anos, você já descobre que perdeu um pouco do ímpeto da juventude, não é? E ganhou maturidade. Uhum. Ok, com a maturidade a gente fica com menos história para contar, não é? Verdade. Mas faz menos besteira. Sim. Correto? Por isso que talvez tenha menos história para contar. E esse ímpeto da juventude leva a dificuldade em ceder, leva a dificuldade em aceitar, sim, leva a dificuldade em entender o padrão, a história familiar. Uma questão dentro do casamento que eu observo no escritório, que seria muito válido para as pessoas não precisarem ir para o escritório de advocacia, na área de família, é exatamente esse ponto: conhecer a história do seu marido, a história do seu companheiro. Como são os pais? Por que ele tem aquela reação? Observe os pais, observe a educação que ele obteve, observe como aqueles pais resolvem problemas, como é a disposição familiar, como é a gestão financeira dos pais do seu companheiro, dos pais da sua companheira. Você vai ter indicativos fortíssimos de como será o seu casamento ou a sua união estável. Uma das formas importantes para a manutenção e para um casamento feliz é essa sessão, é essa adaptação. Não temos receita para casamento feliz, nem dá. Não existe. Eu acho que não existe, exatamente. Não existe, porque os formatos familiares, é muito interessante isso, são muito diversos. Muito diversos. Em 30 anos de advocacia, eu creio que eu nunca fiz um divórcio igual ao outro. Nunca. Os valores, como eu disse, os padrões, as expectativas, sempre existem diferenças. Sempre. E por isso que não existe uma fórmula efetiva para a manutenção de um casamento. E no caso, doutor Olavo, existe vida pós-divórcio? Essa pergunta é extremamente interessante. Existe vida após o divórcio? Acho que é da nossa natureza, nós temos medo do desconhecido. É da natureza humana. É da natureza humana. Isso talvez até nos preserve um pouco vivos, não é? Sim. Porque sem esse medo, talvez não consigamos viver. Pois bem, o divórcio, ele se equipara, a dor de um divórcio, ele se equipara a um luto. Podemos usar uma figura assim, a morte de um parente próximo. Essa é muito semelhante à dor de um divórcio. Imagina tomar a iniciativa da morte de um parente próximo. Sim. É muito complexo. Sim. Em especial, quando você, dentro de um divórcio, tem que tratar 5 pontos extremamente relevantes. Dos mais importantes para os menos importantes: guarda de filhos, visitas, alimentos, partilha, nome de solteiro. Basicamente, a sua vida toda passará por uma revolução. Sim. Tomar essa iniciativa é muito difícil, exige planejamento, mas exige uma certa dose de emoção. Então, está aí a fórmula do problema, né? Questões quase que cartesianas, sim, alimentos, partilha, envolvendo num furacão de emoções. Por isso os divórcios são tão complexos, aliado à frustração de uma separação, sim, aliado à dor da perda.
Eu tenho uma experiência pessoal bastante interessante nesse ponto, é que eu sou casado não posso errar, senão não tem problema. Estou casado há 24 anos. Eu te ajudo aqui. Vamos lá, 24. Casado há 24 anos e eu tive uma separação no meio do meu casamento e depois nós voltamos. Nesse período de separação, eu experimentei a dor. Até então, eu não entendia a dor do meu cliente. A dor da pessoa que se apresentava no escritório para tratar de um divórcio. Perfeito. Aí você passa a entender as emoções que permeiam aquilo. E o conselho do advogado que atua no segmento de família para o seu cliente é minimizar emoções. E olhar de maneira mais cartesiana e menos emocional para todo o contexto. Né? Isso, de certa forma, explica. Nós tivemos e estamos tendo, né, na verdade, um aumento muito grande, significativo no Brasil, da violência contra a mulher. E, via de regra, o ex-namorado, o ex-noivo ou o ex-marido. Atacando essa mulher e muitas vezes até tirando a vida dela. Nesses casos, quando você ouve, mas eles se separaram, não estão mais juntos, geralmente eles não passaram por um processo legal de divórcio. É uma separação feita entre os dois, decidida, olha, a partir de hoje você não dorme mais nessa casa, vai embora e tal, e aí fica aquele ranço, aquele ódio, e isso não é trabalhado de uma forma como deveria, com o auxílio, né, do profissional da família, do profissional de direito, e muitas vezes até de uma psicóloga, né, do acompanhamento psicológico, porque, como você disse, é uma ruptura, e é uma ruptura significativa, gigante, né? De todas as áreas da vida. De todas as áreas da vida. Essa ruptura é muito interessante. O divórcio, como uma ruptura, ele é bom que aconteça dentro de um prazo determinado. Essa extensão que você colocou, foi com muita sabedoria, Moia, ela causa extremo, uma quantidade gigante de problemas. Tomar decisões envolve sempre perda. Implicará em perda de um lado e ganho do outro, ou ganho do outro e perda do outro. Não há decisão sem perda. Porque se não houver perda, nem precisa de decisão. Sim, é não fácil precisaria de tomar fazer. decisão. E um divórcio ele implica em perda. Não há um divórcio sem perda financeira, não há um divórcio sem perda emocional. Mas é importante observar que após essa decisão e esse processo, haverá um amadurecimento. Diante do problema, pode deprimir, pode amadurecer. Sim. Então existem casos em que o cônjuge, sempre um dos cônjuges, ele é o deixado. A maioria das vezes um é deixado e o outro tomou a iniciativa do divórcio. O cônjuge deixado, nem precisa dizer, é o que mais sofre. Claro. É o que mais sofre. E se ele não souber elaborar as emoções dele, dar um up na autoestima, e é muito interessante, às vezes esse up na autoestima, ele acontece e você vê visível, de repente, vamos imaginar uma cliente, ela chega no escritório com a saia um pouco acima do normal, a maquiagem um pouco acima do normal e um pouco menos de peso. Ela ganhou, recuperou a autoestima, ela já saiu da crise do divórcio, né? Ou então o homem, ele chega com uma bermuda, nunca usou um tênis, mas ele chega com um tênis com uma camiseta justa, né? Rejuvenescido. Rejuvenescido, mudou o corte de cabelo. Essa é a superação da crise. E dentro do divórcio, nós falamos dos temas, né? Basicamente, um dos mais conflitantes e que mais impedem ou mais dificultam a realização do divórcio são os filhos. É isso que eu ia lhe perguntar. Por quê? Nessas separações que geram violência, como eu citei antes, na maioria das vezes não é por conta dos filhos, mas sim porque um dos divorciados ou dos separados arrumou um novo amor. Então aquele que ficou para trás, e aí geralmente é o homem que toma essa atitude violenta contra a sua ex-esposa. Porém, naqueles casos que são, eu não sei se são maioria, acho que não, mas naqueles casos que passam pelo divórcio, pelo processo como ele deve ser, existe a questão da guarda dos filhos, que é importantíssima até aquele momento e vai ser fundamental dali para frente. Então eu gostaria que o senhor explicasse para nós essa questão da guarda dos filhos, porque hoje se fala na guarda unilateral
E se fala muito na mídia sobre a guarda compartilhada. Isso aí é uma coisa, como que ela funciona e ela é uma dinamite pronta a explodir? Como que funciona isso? Porque parece simples. Eu compartilho 2 semanas, compartilho, mas na prática, isso aí, como que funciona? A guarda compartilhada, ela, se nós pudéssemos dizer assim, foi uma excelente criação. Olha que interessante. A guarda unilateral, bom, primeiro, os filhos viviam com pai e mãe. Vamos pegar pai e mãe, existem casais homoafetivos, mas vamos ficar com a maioria nesse momento. Pai e mãe. De repente, vai viver só com, por exemplo, a mãe. A mãe. Aí, na guarda unilateral, o filho é que deve se adaptar à nova realidade dos pais. Na unilateral. Na unilateral. Tá. O filho tem que se adaptar. Ele continua morando com a mãe, mas ele tem que se adaptar, Perfeito. Porque o pai saiu. Sim. Então haverá o direito de visitas. Visita é tão longínquo, na verdade deveria ser convivência, correto? Então ele tem que se adaptar. No compartilhamento, não. A maravilha do compartilhamento é que os divorciandos, o pai e a mãe, é que devem se adaptar ao fim, em relação, considerando o fim do casamento, para a realidade dos filhos. E não deixam de ter a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Perfeitamente. Né? Isso que é o mais importante. Os dois exercendo o mesmo poder familiar em relação ao filho, o mesmo cuidado, o mesmo zelo, de forma que o filho não sofra. Sim. Mas imaginemos assim. Deus criou a guarda compartilhada. Veio o diabo e criou a divisão da guarda compartilhada, a chamada guarda alternada. Vamos entender esse negócio que é importante pra caramba. Perfeito. Guarda alternada. Guarda alternada é um monstro. Guarda alternada é o fantasma, é a assombração da guarda. O que é a guarda alternada? Depois desse prólogo todo, dá até medo do que vai ser. Guarda alternada acontece assim. Aquela ideia de uma semana com um, outra semana com outro. Essa é alternada. Alternada. Perfeito. De novo, voltou uma unilateral, uma divisão, jogando o filho, tirando as raízes do filho. Porque você, homem, você, mulher, separados, divorciados, continua no seu lar. A criança é que é jogada uma semana num lar, uma semana. E aí a criança se sente completamente perdida, porque uma semana ela está na casa do pai, uma semana está na casa da mãe. E aí ela sente falta de coisas que ela tem na casa da mãe e de coisas que ela tem na casa do pai. Eu é complicado, pergunto, né? Cria raiz? Não cria raiz, não Nenhuma, tem como criar raiz. É muito difícil. E um homem ou uma mulher consegue viver sem criar raízes? Não somos mais nômades, não é? Não. E essa figura da guarda, desse formato de guarda, ela cria aquela criança, já ouviu falar na criança mochilinha? Corta o coração. Criança caramujo, que leva a casa nas costas. Nas costas, É um terror. É um terror. E esse modelo, para termos uma ideia, você que está nos assistindo, os juízes naturalmente não homologam guarda alternada. Não é bom. Não é bom. Na verdade, pode ser até bom para o pai e para a mãe numa atitude egoísta, mas não é bom para os filhos. A saída para esse tipo de situação é aquela em que a criança fica, por exemplo, num fim de semana com o pai, mas ele passa a semana com a mãe. E aí alterna nesses finais de semana, ou não? Na verdade é assim. Existe um modelo puro de compartilhamento em que necessariamente vai ter que morar com um ou com outro. Necessariamente. É danoso essa divisão. Tem que morar com um ou com outro. Mas aquele cujo filho não está em sua companhia, ele tem uma obrigação de participar ativamente da vida do filho. Levar na escola. Se tivesse casado, ia levar na escola às 7 horas da manhã. Claro. Ia acordar de pijama, né, com aquele mau humor da manhã, Sim, entrar no carro e levar o filho. Peraí, divorciou, não pode mais levar o filho na escola? Por quê? Mas o que aconteceu com essa maravilha que é o compartilhamento? Tem aquela história que quando algo é de dois donos, ninguém cuida, não é? Sim. Começou a acontecer isso em uma certa faixa da população, em que o compartilhamento não era mais exercido porque um achava que o outro ia fazer e o outro achava que o um ia fazer. E ninguém fazia. Ninguém fazia. Hoje, o compartilhamento está nessa fase, experimentando esse problema numa grande faixa da população.
A saída, por incrível que pareça, está vindo do direito argentino. Você imagina a Argentina produzindo algo melhor do que filé e vinho? Difícil imaginar isso. Sim. É uma brincadeira, né? Naturalmente nós não gostamos muito de Argentina. Eu vou da Argentina, vai. Vamos dar um desconto. Né? Mas a Argentina tem um modelo de compartilhamento que há um pacto parental. Quando vai fazer o divórcio, chega para o juiz e diz assim, escrito, você vai levar na escola, você busca na escola, o plano de saúde você paga, eu levo ao médico, quando for ao médico vamos os dois, reunião de pais na escola, vamos os dois, se precisar viajar, não vai ficar com a minha mãe, vai ficar com o pai, é todo um pacto, todo um escrito, ou seja, a regra do jogo está ali na frente do juiz e tem que ser assinada pelos dois. E mais do que isso, efetivada. Filhos precisam dos pais. A primeira educação, ela não vem pela fala dos pais. Mãe, você é pai de três filhos, né? Isso. Eu só tive coragem de ter uma filha, não é? Porque esse negócio de filho é caro, além de tudo, né? Então, a primeira educação dos filhos, ela não vem da nossa fala de pai e de mãe. Ela vem da nossa vida. Né? Os filhos não estão nem aí porque a gente fala. É o exemplo que fica, né? É o exemplo. Eles estão aí porque nós fazemos. Claro, né? Claro. Então, a presença do pai, a presença da mãe é extremamente importante. Até para criar referenciais de comportamento masculino, referencial de comportamento feminino. Extremamente necessário. E bem sabemos que os filhos, a filha, por exemplo, acaba, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, procurando um modelo de marido muito semelhante ao pai. Como o filho procura um modelo de marido muito semelhante à mãe. As relações homoafetivas, nós podemos preocupar um pouco com isso, mas essa preservação de imagens por uma figura chamada migração. Né? Há uma migração da figura masculina, por exemplo, num casamento homoafetivo feminino, para um avô, para um tio, em que se preserva sem nenhuma perda. Sem nenhuma perda. E isso, logicamente, doutor, independe o sucesso para essa vida pós-divórcio, para essa convivência que preserve a criança, preserve a integridade, a educação da criança, independe da classe social da qual venham os divorciados, aqueles que vão fazer o divórcio. Por quê? Essa situação é difícil em qualquer esfera. Não existe assim, na classe mais rica é mais coisa, na classe menos favorecida é menos, é mais. Não, ela é homogênea nesse sentido. Eu diria que as consequências de um divórcio, elas são democráticas. Absolutamente democráticas. Talvez o sonho de Marx. Entendi. O sonho de Marx atinge todos. Sem distinção alguma. Evidente que, às vezes, num divórcio em que há um patrimônio maior, se experimenta uma crise ou uma dificuldade maior na configuração daquele patrimônio. Mas quando às vezes há uma casa e 2 carros, a crise pode ser gigante na venda da casa. Um fala assim, eu não saio daqui. Né? E o outro fala, eu quero minha parte em dinheiro. Pronto, está posta a situação. Doutor, o que acontece quando uma das partes não cumpre aquilo que foi estabelecido na função compartilhada perante o direito, perante a justiça? Vamos pensar nas visitas. Perfeito. Vamos pensar nas visitas. Porque pode haver o descumprimento dos alimentos, que tem aquela execução famosona com pena de prisão. E prende, hein? Sim. E prende. Tá bom, solta, mas prende. Sim. Existe algum tipo de execução para a questão patrimonial, mas eu creio que a mais conturbada e a mais turbulenta é o não cumprimento de visitas. Pois bem, sempre se entendia que no momento que a visita era direito dos pais ou daquele que não tem a convivência com o filho, mas hoje se entende que a visita é um direito dos filhos. Perfeito. Direito dos filhos. Por quê? O Brasil, ele adotou um pacto internacional
que tudo que envolve criança e adolescente, a regra é o melhor interesse da criança e do adolescente. Essa é a regra para qualquer solução que envolve criança e adolescente. Ela nasce dessa máxima. Pois bem, se o interesse da criança e adolescente tem que ser preservado, o pai tem que visitar, a mãe não pode embaçar as visitas, não pode dificultar por empecilho, marcar se ele não compromissos. visitar seguidas vezes, ele não cumpre, ele pode ser penalizado? Esse é uma questão deliciosa. Você tocou num ponto fantástico, porque o direito de família ele é legal, ele é muito interessante, porque é vivo, talvez o ramo mais vivo do direito. No direito de família, as mudanças primeiro acontecem na vida e depois elas viram lei. É o direito atrasado, né? A maioria das vezes é lei, depois vida, não. Família não. Muda primeiro, depois vem a lei. Pois bem, até alguns anos atrás, nós tínhamos como única punição para o pai ou a mãe que não visitava os filhos, e tem pai e tem mãe que não visita os filhos, a punição era uma ação indenizatória, quando já mais para a adolescência, chamado ação de abandono afetivo. Ação de abandono. Abandono afetivo. O pai é obrigado, aquele que abandonou é obrigado a indenizar moralmente com dinheiro o filho, porque não participou da vida. Moia, por certo você sabe disso, e o nosso ouvinte nesse momento, ele vai lembrar que nós temos expectativa em relação aos nossos pais. Nós nascemos, isso é natural, é inerente. Essa expectativa em relação aos nossos pais, quando não atingida pelos pais, e só lembrando, são os pais que têm a maturidade, correto? Correto. Não adianta migrar, é comum a gente ouvir assim no escritório, muito triste. Quando ela fizer 18 anos, ela me procura. Isso é uma violência. Claro. Em especial se a filha tiver 6, 7, 8 anos. Qual a maturidade dessa criança? Nenhuma maturidade, correto? Sem dúvida. A maturidade tem um adulto que casou, que foi capaz de gerar uma vida e é responsável por ela. Mas o direito tem migrado nessa questão do abandono afetivo e está acontecendo nesse momento, a mudança, né, que nós falamos, da obrigatoriedade da visita. Da visita necessária. É interessante que ninguém é obrigado ao afeto. Existem pais que não criam relação de afeto com seus filhos. Isso existe bastante. Existem pais que não criam relação de afeto com seus filhos deficientes. Aqui em Bauru tem. Muitos. Contudo, deveriam ter essa obrigação. Sim. E o direito está experimentando essa mudança nesse momento. Não temos muitos casos ainda, mas é uma tendência importante e concordo plenamente com isso. O pai ou a mãe que abandonou, que não visita, tem que ser responsabilizado. Sem dúvida. Pessoal, vamos para um intervalo. Dentro de instantes voltaremos com mais Bauru Fala com o Dr. Olavo Pellegrina. Até daqui a pouco. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá!
eu te convido, todas as quartas, às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, ó, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas, às 10 da noite. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima capa jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. TVC, a TV mais perto de você. Estamos de volta com o Bauru Fala. Lembrando a você, participe, faça suas perguntas. Nós estamos hoje com o Dr. Olavo Pellegrino, falando muito sobre a questão do direito da família. Doutor, o senhor coordena, né, na verdade, a Comissão de Direito da Família, Sucessões, Infância e Juventude da OAB. E explica para nós o seguinte, isso, só pelo nome aqui, a gente já percebe que é algo com bastante volume de trabalho. Não é algo simples. Por quê? Envolve só o direito da família, já seria suficiente. Mas nós temos aí a sucessão, a infância e a questão da juventude coordenada pelo senhor. O que essa comissão presta de serviço para a população bauruense? A Comissão de Direito de Família, Sucessões, Infância e Juventude foi criada há mais ou menos 10 anos aqui na OAB em Bauru, uma das pioneiras do interior. Essa comissão existia na seccional em São Paulo e hoje a nossa subseção é conduzida pelo Dr. Alessandro, nosso presidente aqui em Bauru. É um presidente que efetivamente motiva as comissões. A OAB Bauru tem mais de 50 comissões atuantes, motiva as comissões a trabalharem, motiva as comissões a atuarem de maneira efetiva dentro do seu segmento. A Direito de Família, ela tem uma característica, primeiro uma comissão de estudo. Nós reunimos mensalmente advogados do segmento, como eu disse, a dinâmica é muito grande, para estudar essas mudanças, para entender essas dinâmicas do direito de família, e principalmente divulgando os valores do direito de família, no que tange ao direito, para a grande população. Das atividades da comissão, tanto o direito de família, evidente, como o direito das sucessões, e infância e juventude. Esses nortes sobre casamento, sobre valores em relação a filhos, no que tange mais infância e juventude, as políticas públicas do município em relação à criança e adolescente, a criança e adolescente em situação de risco, a questão do menor infrator, a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, também no que tange a cidade. Isso é fundamental. Muitas pessoas desconhecem, às vezes, o trabalho que é feito dentro da OAB. E eu percebo, só pelo número de comissões, que a OAB está, pelo menos na Regional Bauru, antenada completamente com aquilo que está acontecendo com a nossa sociedade. Então, a criação dessas diversas comissões mostra que a entidade está completamente antenada e disposta não só a orientar, levar informação e deixar com que não só os seus membros,
os seus advogados, mas também a sociedade receba informações que são muito importantes, né, doutor? Assim, é cruel falar de algumas comissões e não falar de todas, mas não dá Não, para falar de não dá todas. para falar né? de todas. Mas isso. a comissão de direito animal tem tido uma atuação fortíssima. Uhum. E é numa pontuação, é quase engraçado falar isso, né? Essa comissão que cuida dos direitos animais de maneira muito efetiva tem trabalhado, produzido muitos resultados. A comissão de direito do consumidor, direito bancário, Cidadania. A cidadania, a comissão de direitos humanos, extremamente atuante. Sempre foi um ponto forte da OAB nacional e das regionais, nas capitais, mas em particular São Paulo, que tem uma regional muito forte, né? Muito atuante e cuja voz é ouvida em todo o território. Né? De fato é. E a ótica, quando falamos em direitos humanos, ela não tem a Comissão de Direitos Humanos não tem aquela pecha maldosa, como se fala às vezes em direitos humanos unilateralmente. Sim, unilateralmente. Não, é uma comissão extremamente centrada, equilibrada, com um trabalho muito efetivo. A comissão OAB vai à escola, levando palestras, realmente às escolas, levando temas de direito às escolas. Realmente é uma subseção extremamente atuante, muito motivada, com excelentes resultados. E a Comissão de Direito de Família tem esse trabalho com as reuniões semanais. Teremos reunião na próxima terça às 19h30. Estamos trazendo um grande referencial de direito de família para fazer uma palestra aqui em Bauru. Estamos trabalhando numa mesa redonda para desmistificar as questões do compartilhamento, da guarda compartilhada. Porque há um desconhecimento, principalmente levando em consideração aqueles que nunca se divorciaram, nunca tiveram rompimento. Lógico que eles não vão estar procurando esse assunto. É uma coisa que está longe, está distante, etc. E só vão procurar ou só vão entender quando há uma ruptura, ou está prestes a acontecê-la, ou já aconteceu, e aí sim eles vão procurar. Né? Então é importante que essas informações cheguem até a sociedade para que ela saiba o que é isso, o que é aquilo, como funciona, antes de entrar nessa seara, né? Sem as ideias falsas, né? Sim, aquelas questões míticas, sim, né? Sim. É muito engraçado, às vezes nós recebemos uma das partes no escritório e a mulher, às vezes, é engraçado, falando em mulher, 85% aproximadamente das minhas clientes são mulheres. São mulheres. É interessante esse número, Boia, é pela insatisfação, né? A mulher, o homem às vezes ele se mantém num marasmo para evitar a mudança. As mulheres têm uma maior dinâmica, uma maior insatisfação e por isso são a maioria que nos procuram. E falando sobre essa questão, né? Às vezes elas chegam no escritório e falam assim: mas ele vai tirar os meus filhos, ele falou que vai tirar os meus filhos de mim. Né? Isso tudo é fruto de desconhecimento. Do compartilhamento, desconhecimento do melhor interesse que nós falamos agora, né? O melhor interesse da criança e do adolescente, da proteção que essa criança e o adolescente tem que experimentar. A pergunta clássica que acontece é: mas a guarda é sempre da mãe? Né? Isso modificou. Em 2002 a lei estabeleceu assim: a guarda é de quem tiver melhor capacidade para poder cuidar. Cuidar. Aí a primeira coisa que vem na cabeça é assim: melhor capacidade financeira? É aquele que tem mais dinheiro, então? Não é. É um conjunto emocional, um conjunto de capacidades pessoais, de zelo, de cuidado. Evidente, é muito difícil uma menina ou um menino recém-nascido ficar exclusivamente à guarda paterna. Às vezes é preciso, mas é muito raro. Muito raro. Então, tudo é voltado para o interesse da criança e do adolescente, e não é só financeiro. O financeiro é claro, dos fatores. Mudando um pouco de assunto, mas ainda com relação a crianças, nós tivemos agora, essa semana, uma polêmica muito grande na internet, nas redes sociais, enfim. Muito está se discutindo essa questão no Brasil aí afora, que é a questão do Banco Santander, que financiou, através do dinheiro da Lei Rouanet, 800 mil reais, diga-se de passagem,
para fazer uma exposição, né? Que tem um nome, quer museu, isso. Eu também não sei essa pronúncia. Eu também não. Mas, logicamente, Mas é mais ou menos a maioria, eu divido em duas partes, né? A questão de poder tomar 800 mil reais, sendo uma entidade financeira fortíssima internacional, com sede na Espanha. E a segunda parte, que é a parte que está na rede social, que está sendo discutida a exaustão aí, muita gente brava, que é a questão dessa exposição que foi feita com fotografias, com desenhos, com imagens de crianças em situações que são discutíveis, né? É aquela situação que não tem certo, não tem errado, mas que choca. E esse chocar, muitas vezes, leva a essa discussão, e essa discussão cai na rede social, e aí fica um negócio incrível. O senhor tem acompanhado isso? Presenciou isso? Viu alguma coisa? Tem acompanhado até com alguma proximidade. Hoje, um advogado, essa informação quentíssima, hein? Quentíssima. Ao vivo, né? Aqui, hoje, um advogado entrou com uma ação pedindo uma tutela para que a exposição volte. Volte. Ele disse assim, olha, eu quero que a exposição volte porque houve a utilização de dinheiro público, então ela não pode ser cancelada. Evidente que o juiz não acolheu, existem instâncias próprias. Para fiscalizar o dinheiro do benefício, que é a questão do imposto, da Lei Rouanet, que tem instância própria, o judiciário não socorreu. Mas o que nós temos aí? Por que se acirrou a discussão? Foi lá o Movimento Brasil Livre, lá em Porto Alegre, olhar a exposição, filmou algumas imagens e divulgou. Pois bem, a hora que se divulgou essas imagens, o choque foi completo. Então, existiam hóstias com palavras inadequadas escritas nas hóstias. Existiam quadros com crianças falando da sexualidade dessas crianças. Eu vou poupá-los de ouvir as palavras que estavam escritas, falando da sexualidade não de gênero, mas falando de sexualidade de criança. Bom, quadros de Jesus com vários braços, com petrechos sexuais nas mãos, enfim, a polêmica estava posta. Claro. Aí é bem interessante que se o Santander tivesse assim, a direção tivesse realmente pensado, né, teria feito uma exposição de qualquer outro tema, de flores, de orquídeas, não é? Talvez tivesse melhor resultado. Mas quando aceitou, e só lembrando que o Santander fez essa exposição porque queria vincular a sua própria marca com modernidades. Se ele fez e deu errado, ele assume a sua responsabilidade. Claro. Agora, está muito interessante porque há uma rejeição muito grande daqueles que têm valores religiosos e há uma rejeição muito grande daqueles que... E aí envolve várias religiões. A católica, a evangélica, e são várias. Religiões cristãs. Quando há uma coisa como essa, que o senhor citou, e isso envolve mau gosto, isso envolve difamação, enfim, né, de figuras, né, como Jesus, por exemplo. Então, isso acaba... E outro segmento que se revoltou, então esse segmento se revoltou porque a exposição foi feita. O segmento, algumas pessoas do segmento LGBT também se revoltaram com o banco, porque a exposição foi cancelada. Então o banco deu o maior tiro no pé que ele poderia ter dado. Não dava para ser pior, ele conseguiu a rejeição de todo mundo. E cabe na questão do direito, primeiro, a questão dele ter capturado aí, 800 mil reais da Lei Rouanet. Sim. Isso fica numa esfera, porque se essa exposição é cancelada, automaticamente o uso desses 800 mil começa a ser questionado numa esfera da justiça. E aí, obviamente, vão entrar ações na justiça, até de populares,
pedindo ressarcimento. O ressarcimento. Bom, essa é uma questão. E do outro lado, questionamentos prós e contra a exibição. Quer dizer, pessoas vão entrar no direito, e aí entra pelo direito da família ou não? Sim, fortemente criança e adolescente. Perfeito. Vamos falar sobre isso. A questão da Lei Rouanet, o banco já até se posicionou publicamente e disse: devolverei o dinheiro. Ah, ele já se antecipou. Disse: devolverei o dinheiro. Pelo menos disse que iria devolver. E vamos pensar, né? Para o Santander devolver Não, 800 mil não é nada. Ele vai não deveria fazer- ter pego esse dinheiro, e a lei não deveria, através dos organismos do Ministério da Cultura, né, que concedem, jamais ter feito isso, até porque há 1 ano e meio atrás, a crítica em cima de alguns artistas famosos era muito forte, porque justamente eles tinham capacidade financeira para fazer um determinado projeto e iam buscar dinheiro lá. Então já havia essa discussão. Com renda própria. Com renda própria. E agora vai o Banco Santander, um banco que, para quem não sabe, veio de fora, é um banco que privatizou o Banespa, né? Então é uma grande instituição dentro do Brasil e também internacionalmente Fora do país. fora do país. E veja que coisa interessante. Olha a visão. Aí o Santander e alguns segmentos, nós vamos falar disso também, é interessante. Alguns segmentos se revoltam e como pode cancelar uma exposição, isso é censura. Espera. Na raiz de tudo é um banco comercial querendo associar sua marca numa atitude trágica. Sim. Trágica. Deveria, No como eu disse, mínimo de mau gosto. usar, no mínimo de mau gosto, usar seu dinheiro. Falando em mau gosto, tem um comercial do CONAR, lembra do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária? E ele põe uma propaganda extremamente interessante, recente até. Isso. Ele põe uma senhora magra, Isso. uma senhora um pouco de curvas mais acentuadas, e diz: olha, você prefere uma moça magra, você prefere uma moça de curvas mais acentuadas? Escolhe. Isso. E você prefere esse quadro aqui só com caucasianos ou com diversidade de Isso. raças? Aí a raiz desse comercial é assim: nós estamos aqui não para dizer Qual é se o gosto de cada um é certo ou errado. Nós estamos qual o gosto de cada um deve prevalecer. Qual gosto deve prevalecer? Nós estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Vamos em cima desse prisma, analisar essa exposição. Então estão lá os quadros, né? Consultando alguns movimentos, algumas falas, tem esses que eu disse aqui, existem nus. Existe um quadro em que um homem empala um animal. Está lá para quem quiser ver. Pois bem, isso é altamente chocante. Altamente chocante. E a entrada para ver, assistir, ou para olhar esses quadros, era para 21 anos? Não tinha... Livre. Não, nenhuma vedação. Exatamente. Nenhuma vedação. Aí entra um grande problema, né? Aí vem alguns movimentos e dizem assim: mas nus, Da Vinci pintou Leda e o cisne era Zeus, Leda a deusa. Você que nos ouve, gasta 5 minutos, vai lá no Google e pesquisa esse quadro Leda e o cisne de Da Vinci. E depois você vai lá no site do Queer Museu e veja essa gravura aí que eu falei da zoofilia. Fala sério, brincadeira, zoofilia é um lixo, perdão, é uma porcaria, perdão pelo palavreado. Você não pode comparar com arte. A obra de Da Vinci é fabulosa. Então, não venha com esse argumento tolo, porque não somos mais tolos. População não somos mais tolos. Então vamos aprofundar. O direito, ele serve fortemente para equilibrar dois valores. Dois valores que se chocam. Olha só, nós temos dois valores chocando. Quadros que são pedófilos? Não. É crime de pedofilia aquele quadro? Não. Mas eles não combatem a pedofilia. Sim. Eles admitem a pedofilia. Moia, isso não é divulgado.
Não. Mas aqui em Bauru, nós temos, em média, por semana, 5 casos de abuso sexual de criança e adolescente. 5 por semana. Criança de 6 anos, criança de 5 anos. Abusada por pai, abusada por parente. É inadmissível que se coloque publicamente algo que não proteja as nossas crianças. Pelo seu conhecimento pessoal e do direito, você acredita que se o Banco Santander tivesse feito essa mesma exposição, mas limitado a maiores de 18 ou 21 anos, o estrago seria menor? Ou você acredita que pelo que eles têm lá dentro exposto, tanto faz a idade? Mas, logicamente, você deixando livre, você permite o acesso de criança. E muitos pais, muitas mães foram com as crianças porque a instituição, até então, é uma instituição financeira conhecida e, logicamente, você não espera encontrar lá do outro lado da porta algo que vá te chocar nesse nível, né? Nesse nível. Como você colocou. Você acredita que essa colocação da idade, ou não, independente da idade, ela não deveria ter sido feita? É bem interessante. O programa que estabeleceu essa curadoria para a exposição pretendia colocar o tema para escolas. Para escolas. Para escolas. Então, quando nós falamos que o banco entrou numa roubada gigante, ele não se pensou, acho que quando fizeram, não se refletiu sobre isso. Veja que interessante, não estou sendo contra a arte. Não, a arte é uma manifestação livre, ela merece alguma elasticidade na interpretação. Claro. Mas quando a arte tromba com valores, lembra equilíbrio de valores? Quando a arte tromba com valores que é proteção de criança e adolescente, eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. Criança e adolescente, a arte ficou secundária. Sem dúvida alguma. Porque pedofilia é crime e uma criança ou um adolescente vítima de pedofilia carregará isso para o resto da vida. Claro. E quem busca 800 mil na lei Rouanet, e aí você percebe que o valor daquilo que eles fizeram é um valor caro, é um valor que não é dinheiro de café, é um valor substancial. Isso leva a crer o seguinte: para você ter um custo desse, muitas pessoas de dentro da instituição aprovaram, conheciam, souberam ou foram enganados. Não é possível que esse pessoal, que normalmente banco, é difícil você acreditar que o pessoal da administração de um banco seja enganado. É difícil acreditar, mas enfim, né, é uma situação meio controversa, né? Será que assinou sem ler? Ou sem ver, né? Pode ter, porque no papel cabe tudo, e você pode romantizar algo que não seja romântico. Só que na hora de colocar as telas, será que eles sabiam que as telas eram aquelas? Será que eles viram slides, fotos, enfim? Não estou aqui defendendo, mas é um erro crasso, na verdade, né? O dimensionamento dessa exposição, quando, na verdade, o norte do banco não era agradar um ou outro. O banco só queria agregar sua marca e obter mais clientes. Nada mais, nada menos do que isso. E só não podemos esquecer, então, que maltratar animais na zoofilia é crime. É crime. É crime. Vilipendiar objetos de culto, como eu me referi às hóstias, às imagens, é crime. Então, no Código Penal. Não venha dizer ou pensar, olha, mas é inocência, licença poética para a arte. Vamos com calma. Tudo tem limite, né? Tudo, até a expressão cultural, que é garantida constitucionalmente, ela encontra limite. Lógico. Ela encontra. Aí nós caímos na história. É mau gosto ou é crime? Sim. Quando envolve criança e adolescente, ao meu ver, pessoal, é inaceitável. 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 Porque nós queremos proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Quando envolve vilipêndio ao objeto de culto, também é inaceitável. Quando envolve zoofilia, também é inaceitável. Eu gostaria... Perdão. Pois não. Só que é bom falar isso, que essas obras que nós estamos referenciando, eu acho que elas não representam 10% da exposição. Sim. Isso é um fato importante. Outro fato importante, eu peço desculpas por interromper você, é que não foi censura. Quem
resolveu cancelar a exposição... Foi a instituição. Foi a própria instituição. O próprio banco. Claro. E não vamos esquecer nunca, banco não faz favor para ninguém. Não, muito pelo contrário. Nós falamos sobre essa questão de Santander, importante, nós falamos sobre a questão do direito da família e onde você nos deu aí vários exemplos. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o seguinte, muito tem se falado no Brasil sobre a questão da atuação da justiça. Muitas vezes faltam varas da família, muitas vezes faltam tribunais, muitas vezes faltam juízes, enfim... A estrutura da justiça às vezes é questionada porque o país cresce, as cidades crescem e muitas vezes ela não consegue acompanhar. No caso de Bauru, eu leigo, não sou advogado, sempre ouvi falar que a vara da família em Bauru é muito atuante, né? Hoje, com quase 400 mil, o senhor acredita que ela está dentro de um limite de atendimento ou ela precisa também crescer para poder fazer frente? É engraçado, quem atua no segmento do direito sofre muito com isso, né? Nós temos uma pecha que os processos são lentos. Processos são lentos. O processo é lento, porque tem muito recurso. Não, na verdade o processo é lento porque tem pouco funcionário. Se tivesse um número maior, seria mais rápido, é quase óbvio. Sim. Bauru nós temos 7 varas cíveis, 4 varas criminais, 3 varas especializadas em família. 3 varas. 3. E todas elas, sem exceção, com juízes e serventias absolutamente competentes. Bauru está bem servida, nós precisamos de um fórum novo. Isso. Nós vamos ali para Botucatu e morremos de inveja. Sim. Essa aquele fórum de Botucatu é para deixar a gente morrer de inveja mesmo. Nós estamos a todo vapor com os processos eletrônicos, o que deu dinamismo e agilidade, a justiça tem se modernizado. Ainda lenta? Sim. Ainda lenta. Mas tem se modernizado fortemente. O que Bauru precisa é de infraestrutura, a unificação dos fóruns, das varas em um prédio só. Nós temos as varas de família na Getúlio Vargas, o fórum na Afonso Pena, na Bela Vista. Isso é um desserviço para o jurisdicionado, para o cidadão. Perfeito. Essa unificação ela precisa acontecer. Mas Bauru, em relação à prestação jurisdicional no que tange a quantidade de varas especializadas, como são as 3 de família, está bem servida, Perfeito. Bom, o nosso tempo está esgotando, passa muito rápido. A gente sempre fala isso aqui, mas é uma realidade e eu disse hoje ao Carlos que não é só o tempo do programa que passa rápido. Quando a gente menos espera, já chegou a quinta-feira de novo. Aí você olha lá e fala assim, puxa vida, hoje tem programa, é quinta-feira. Quer dizer, o mundo está passando de forma rápida. Doutor Olavo, muito obrigado pelas suas explicações, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam puderam conhecer um pouco dessa questão muito complicada e às vezes simples, né? Da questão do direito da família, né? Muito obrigado pela sua presença, volte sempre e quando tiver assuntos novos vamos conversar novamente, que eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo. Foi uma grande honra estar aqui, eu agradeço muito a gentileza do convite, muito obrigado. Pessoal, um grande abraço a vocês, obrigado pela participação e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.